Você já parou para olhar para trás e perceber o quanto que o seu filho autista já evoluiu nesse ano? No vídeo de hoje, eu quero fazer a retrospectiva do meu filho, o Noah. O fim do ano, geralmente, é uma época que a gente reflete muito, né? Então é muito comum a gente fazer um balanço de como foi um ano, o que deu certo, o que deu errado, o que você planejou lá no início, que você conquistou, enfim. E na maternidade atípica, eu acho que esse é um exercício muito necessário, porque a gente tá ali todo dia e leva pra escola, e leva pra terapia, e na correria do dia a dia, e a gente nunca para perceber toda a evolução que o nosso filho tá tendo, e não só isso, né? O resultado de toda a nossa dedicação. Então eu acho que se a gente parar e tentar pensar mesmo, deixa eu pensar aqui, não sei, quais foram as 5 maiores evoluções do meu filho? A gente pode se surpreender muito e isso ainda vai servir como um combustível pra gente continuar e vai ser muito bom pra nossa autoestima também, pra ver que o que a gente tá fazendo ali tá surtindo efeito, o seu filho tá se desenvolvendo e a gente só não tava prestando atenção. Então eu resolvi fazer esse exercício e eu vou trazer aqui pra vocês as principais evoluções que eu percebi que o Noah teve nesse ano. Então, a primeira de todas, sem sombra de dúvidas, eu acredito que foi o desfraude. Para mim, o desfraude foi algo assim que eu achei que seria muito difícil, algo muito difícil dele conquistar, porque na minha cabeça eu pensava que ele precisava estar mais maduro, ele precisava estar falando, ele precisava ter muitas outras habilidades que ele ainda não tem, para poder se desfraudar, e o desfraude aconteceu. Então eu fiquei muito orgulhosa, não foi fácil, foi um processo aí que demorou quase 8 meses. Eu já fiz um vídeo falando sobre o desfraude do Noah, se você quiser eu vou deixar o link aqui para vocês. Para mim essa é uma grande vitória, assim, e tanto para mim quanto para ele, né, por conta da autonomia, porque isso é um passo assim muito importante na vida dele. Uma outra grande vitória aqui em casa, eu diria que foi a autorregulação emocional do Noah. Então, para quem não sabe, a gente começou 2025 desesperados, porque o Noah estava tendo crises atrás de crises atrás de crises, 3 crises por dia, crises que estavam durando 50 minutos, e o Noah, ao longo desse ano, hoje eu posso falar, graças a Deus, ele praticamente não tem mais crise, é muito raro, e a gente percebe que ele aprendeu muito a se autorregular. Então, ele tá muito mais, parece que consciente, sabe? Ele tá menos explosivo. Ele consegue, assim, parar, respirar e não explodir. Então, com certeza, assim, essa foi uma conquista que também não foi fácil, né? Não foi à toa, não foi sozinho. Então, teve muito suporte, muita previsibilidade, teve muito trabalho aí envolvido para ele chegar nesse nível. Mas, com certeza, assim, é um orgulho. Tudo aqui vai ser um orgulho, né? Mas, assim, é muito lindo ver o quanto ele estava desregulado no início do ano e tendo crises, e o quanto ele amadureceu nesse sentido, assim, o quanto ele está muito melhor preparado. Ele é como se fosse até um autoconhecimento, assim, ele sabe se controlar hoje em dia. Outra habilidade incrível que aconteceu esse ano foi aprender a esperar. O Noah tinha muita dificuldade com isso. Então ele não sabia esperar, tinha que ser na hora, ele ficava irritado, o que já levava a uma agressividade, a chorar, a ficar nervoso, que poderia, já até aconteceu de levar a crises. E, mais uma vez, com muito trabalho, envolvido aí com muito suporte, hoje eu tenho certeza que eu não aprendeu o conceito de esperar. Então, você fala para ele, espera, ele fica calmo, claro, você percebe que ele ainda tá um pouco ansioso, ele tá ali um pouco agitado, mas ele tá esperando e eu acredito que muito disso foi do nosso trabalho ali no dia a dia com ele, dele entender que quando a gente fala espera, a gente vai fazer o que a gente prometeu, ele só precisa esperar. E eu acho que esse conceito, ele realmente conseguiu entender muito por conta dessa confiança, né, dessa relação de confiança que a gente estabeleceu ali com ele, de sempre cumprir aquilo que a gente promete para ele. Um outro ponto que para mim é uma mudança gigante é que o Noah mudou de escola esse ano, né?
Então, na verdade, são 2 vitórias aí, porque ele precisava mudar de escola, porque a última que ele estava era o último ano, não tinha como ele continuar. Então eu não tinha achado vaga, então eu comecei o ano aí desesperada, porque eu não achava vaga em escola pro Noah. E enfim, no final das contas deu certo, consegui essa vaga. E aí vem aquela preocupação, né, de se adaptar, porque é muita mudança. E a gente sabe que os autistas, mais do que nunca, eles precisam de previsibilidade, de se sentir seguros. Então, é um caminho novo, é um lugar novo, são professores diferentes, alunos diferentes, horários diferentes, tudo muito diferente. Então, eu confesso que eu fiquei muito preocupada como seria essa adaptação. E o Noah se adaptou super bem. Ele ama ir para a escola. Eu diria que, assim, demorou uma semana para ele se adaptar. Eu fiquei com receio dele ter crises, dele ter alguns comportamentos. Eu já estava preparada ali para o pior cenário. E para minha surpresa, ele tirou assim de letra, orgulho da mamãe. Um outro ponto aqui, que não foi um grande sucesso, mas que eu resolvi trazer, porque eu sempre falo para vocês, né, que é muito importante a gente comemorar cada pequena vitória, por menor que seja. Então, como eu já falei em vários outros vídeos, o Noah ele tem uma seletividade alimentar bem severa. Eu acredito que o Noah ele coma menos de 10 alimentos e ao longo dos anos ele só vai piorando, assim, ele só vai restringindo mais. Então eu acho que já faziam ali uns 3 anos que o Noah não experimentava nenhum alimento novo, ele só ia parando de comer. Até porque como ele come pouquíssimas coisas, eu acredito que chega num ponto que ele enjoa de comer aquilo todo santo dia. E esse ano o Noah ele começou a experimentar novos alimentos. Ele não tá comendo ainda assim, uau, tá comendo. Mas antes ele tinha repulsa. Então, hoje em dia a gente percebe que ele tá muito mais interessado, ele cheira, ele encosta na boca, ele até come. Comer mesmo, assim, é um alimento que agora faz parte da rotina dele. Acho que foi só que são umas bolachinhas de queijo. Mas ele experimentou macarrão carbonara, ele experimentou cereal que ele não comia, ele experimentou essa bolachinha e essa semana ele experimentou um risoto que eu tava comendo. Então, enfim, ele está comendo esses alimentos no dia a dia? Não, mas ele teve coragem de pôr na boca e mastigou e engoliu. Então, assim, é um pequeno passo, mas que pra gente é uma vitória enorme, porque para quem tava 3 anos sem experimentar nada novo, ele experimentou vários alimentos. Então eu tô muito feliz, comemoro sim e merece estar aqui sim. E a última coisa que eu resolvi trazer aqui foi que esse foi o ano que a gente cortou as telas do Noah. Eu também já falei em vários vídeos, né? O Noah sempre foi muito viciado na Peppa Pig, então ele sempre estava ou com o celular na mão ou na televisão. E hoje em dia eu tenho uma consciência e um arrependimento de ter deixado ele tão exposto por tantas horas por dia assim as telas. E como eu já falei nesse vídeo aqui, no início do ano ele estava tendo muitas crises, foi quando a gente resolveu cortar as telas. E ele não só super se adaptou, como apareceu assim coisas que eu nem imaginava. Então o Noah, ele era aquela criança que estava o tempo todo no celular. Mesmo se ele estivesse num parquinho, o celular tinha que estar na mão dele. Então, ele aprendeu a brincar sozinho, ele começou a explorar outros brinquedos que ele não se importava, ele aprendeu a se entreter sozinho. E isso foi uma coisa assim que eu achei muito legal, que na verdade eu só cortei as telas por conta das crises, né? Porque ele estava muito agitado e eu nem imaginei que viria esse outro lado também. Por exemplo, ele agora brinca de bola. Ele nunca ligou pra bola e ele tá super amando brincar de bola. Eu vejo ele explorando outros objetos. E é uma coisa que ele tá sem a tela e ele tá ali feliz, tá brincando, ele dá o jeito dele. E não é aquela coisa também que, eu cortei a tela, mas eu também preciso agora dar o tempo todo atenção pra ele. Então não, lógico que eu dou atenção, mas muitas vezes eu tô ali na pia, fazendo meu almoço, lavando minha louça, fazendo as minhas coisas, e ele tá aqui super feliz, tranquilo, brincando dentro de casa e sem tela. Então, parabéns pra mamãe, pro papai e pro Noah. Então, como vocês podem perceber, né, esse é um vídeo que me deixou muito orgulhosa e que eu resolvi trazer porque eu tenho certeza
que se você fizer esse exercício aí na sua casa também, você vai perceber muitas coisas que você não tinha percebido. E isso é importante, porque faz bem pra gente confiar e, mais do que tudo, trazer aquela sensação de que todo esforço está valendo a pena. É lógico que todas essas coisas não aconteceram do nada, né? Então, teve terapia, teve trabalho, teve paciência, teve constância, teve tudo aquilo que eu sempre falo. Então, é importante a gente continuar, porque quando a gente vê esses resultados, a gente tem essa sensação de que estamos no caminho certo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui, para você perceber que o seu filho está evoluindo sim, que cada conquista tem que ser assim, muito celebrada e que você tá no caminho certo. Então eu finalizo esse vídeo aqui, desejando um Feliz Natal para todo mundo, um Feliz Ano Novo e deixando um convite para você fazer esse exercício na sua casa. E aí, depois que você fizer esse exercício, escreve aqui para mim nos comentários qual foi a principal coisa aí que você acha que seu filho evoluiu nesse ano. Vamos comemorar juntas? Deixa o seu like aqui no vídeo para ajudar o canal e a gente se vê no próximo vídeo.